Fala pessoal, mais um almoço / café da tarde com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesse sexto. Hoje eu acertei, né? Porque ontem no almoço com TF eu falo que é sexta-feira, mas ontem era quinta, mas hoje é sexta, amanhã é sábado, depois é domingo. Vamos trazer aqui as informações sobre o Botafogo de Futebol e Regatas para você, meu amigo, para você, minha amiga, ligadinhas aqui no canal. David Ancelotti segue no Rio de Janeiro ainda. Segundo o portal GE, ele já recebeu a confirmação da diretoria alvinegra que ele continuará na próxima temporada, está aqui no Rio ainda, ali fazendo algumas coisas da sua vida pessoal, vai viajar para a Europa na próxima semana e, claro, voltará aqui para o Botafogo no início da pré-temporada. E ele está participando ativamente do planejamento do Botafogo para o próximo ano. E também você teve uma mudança de perfil, vamos falar sobre isso daqui a pouco também, nas contratações a pedido do John Textor. E agora, você tem essa interação, isso já é uma mudança, foi aquilo que eu falei ontem no almoço com o TF. O Botafogo está com o planejamento mais correto nesse ano, né? O Botafogo, se ano passado, a gente reclamou, né, no final do ano, pela situação da série do Arthur Jorge, a demora da chegada de um novo técnico nesse ano, parece que para o próximo ano o Botafogo conseguiu ajustar esses problemas. E a tendência, tomara a Deus, que as coisas continuem indo para um caminho correto. Se o Botafogo, né, realmente conseguir fechar as contratações que quer até o final do ano, para você conseguir que todos os jogadores sejam registrados no começo do próximo ano, excelente, porque você já inicia a pré-temporada com uma base estável. Aquilo que eu venho falando com vocês aqui no canal. Se a gente não perder tantos jogadores, se a gente perder ali da espinha inicial 2 jogadores, sei lá, você pode esperar 2 perdas, e do elenco algumas saídas, mas você já suprindo essas saídas com jogadores que estão chegando, você minimiza muitos problemas. E você ter o técnico participando disso, até mesmo colocando as características, se ele vai querer mudar ou não a maneira do time jogar na próxima temporada. Por exemplo, nesse ano, ele tinha a profundidade com seus laterais, porque ele não tinha, talvez, um jogador de força pela beirada de campo. Então, o que ele fazia, o David Ancelotti? Ele colocava tanto o Vitinho ou o Cuiabano como jogadores para fazerem ali a ponta. E você tinha os jogadores de meio ou meias pontas vindo por dentro. Por isso que ele colocava o Montoro pela ponta esquerda, depois o Montoro termina o ano como camisa 10, você tinha também o Arthur vindo mais por dentro para dar a profundidade para o Vitinho, o Tuco Corrêa chegou a jogar pelo lado, mas era o meia ponta, tinha as obrigações para voltar na recomposição, né, para fechar ali o meio campo, mas quando o Botafogo atacava, quem dava a amplitude, que seria a amplitude do campo? Você tinha os jogadores da construção, todos eles vindo por dentro, então os 3 meias trabalhavam próximos e você tinha os jogadores pelo lado sendo os laterais. Será que ele vai manter isso para o próximo ano? Será que na cabeça dele ele está vendo isso como uma questão de uma possibilidade? Ou ele vai manter o time jogando da mesma maneira, ou ele quer criar alternativas? É tudo isso, né, que o técnico, participando de um planejamento até mesmo para as contratações e passando aquilo que ele vê para a próxima temporada, é excelente. Por isso que é importante sempre o técnico continuar para o próximo ano. E o David também tem que entender que ele terá pouquíssimo tempo para colocar os jogadores do Botafogo ali em condições. O Botafogo se representa na primeira semana de janeiro, dia 27 já tem a estreia do Campeonato Carioca, do Campeonato Brasileiro, e você tem partidas pelo Campeonato Carioca. Será que no primeiro jogo no estádio Newton Santos, se não me engano, contra o Bangu, o Botafogo já vai colocar o seu time principal para os atletas ganharem rendimento? Será que pelo Campeonato Brasileiro o Botafogo vai colocar o time titular e no Campeonato Estadual um time alternativo para ganhar ritmo? Então são várias questões que a gente só vai saber ano que vem. Mas a gente tendo um Botafogo muito mais coeso, isso nos dá esperanças para a próxima temporada. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos no WhatsApp. O canal do TF feito para todo torcedor que ama a Estrela Solitária. E, gente, podem hypar todos os vídeos aqui no canal do TF. E se você quiser ajudar o canal do TF, apoio financeiro, você tem também a questão do Seja Membro, que você pode ser membro do canal. E ano que vem tem um plano de membros bem bacana, que eu quero fazer lives semanais para os membros do canal, mas a gente precisa de ter bastante membros aqui no nosso canal. E tem o Valeu, né, que se você gostou desse vídeo, quiser, como um superchat, né, quiser mandar uma colaboração aqui para o canal do TF, você tem a opção do Valeu, que está aqui embaixo, tudo aqui embaixo. E claro, se você não quiser colaborar e não puder
seu likezão ajuda pra caramba, o seu hypar ajuda pra caramba também a divulgação do meu canal. E vocês podem entrar também na Aposente Fácil. Caso vocês queiram a sua aposentadoria, estejam atrás do benefício previdenciário, procurem a Aposente Fácil. A equipe do Luciano é especializada no benefício previdenciário. Tirem todas as suas dúvidas com a Aposente Fácil. O time do Luciano entende muito em relação ao benefício da aposentadoria. De repente você já é aposentado e quer ganhar um cascalho a mais, a Aposente Fácil também pode te ajudar nisso. Amigos, o John Textor fez uma exigência, se é que a gente pode colocar assim, para o departamento de futebol do Botafogo. Quer um time mais rápido e mais forte, visando a próxima temporada. Devido a isso, o empresário norte-americano meio que encaminhou, né, a maneira que ele quer ver as contratações sendo feitas. E se a gente analisa os jogadores que o Botafogo busca no mercado, você não tem mais nenhum atleta abaixo de 1,80 m. Falar que isso vai ser uma frequente ou não, são outros 500. Mas se você analisa os jogadores do meio para frente, que o Botafogo está atrás, são todos galalaus, né? Só o jogador Bicalho, que tem menos de 1,80 m, mas tem 1,78 m. Perto de mim é um grandão, né? Que eu tenho 1,73 m, então ele tem quase 1,80 m. Já o Romão tem 1,93 m. Forte pra caceta. Aí você vai para o Vidalba, que veio, né? O ponta, o Lucas Vidalba, tem 1,84 m. O Geiker Mendonça, que atua no futebol ucraniano. Vejam as informações no vídeo anterior a esse. Esse jogador, ele tem 1,84 m, forte. Com isso, você vê o Botafogo indo para uma característica que não teve no time desse ano. Jogadores rápidos e fortes. O Botafogo precisou disso. Vários jogos a gente não tinha uma velocidade como nós tínhamos, por exemplo, em 23, 24, um time vertical, rápido pra caramba. E talvez essa seja a grande mudança que o Botafogo pode ter para a temporada. Quem fez, muitas vezes, esse jogador de segunda linha para ser o cara de velocidade foi o Cuiabano, que na realidade é um lateral. E o Cuiabano, apesar de ter feito vários gols na temporada, não é um cara de fazer gols. O Cuiabano é um jogador de construção, de lateral. Então, se o Cuiabano fosse um fazedor de gols mesmo, um jogador de 1 contra 1, ali do meio para frente, ele teria sido ponta, não lateral, na sua escolha pela sua posição futebolística. Gosto dessa mudança filosófica. Claro, você tem os baixinhos, como Álvaro Montoro, o Santi Rodrigues, que são jogadores diferentes. Porém, se você aumentar a estatura física do seu time pode ser de novo um time que você tem a qualidade. O presidente do Flamengo, BAP, ele concedeu uma entrevista em 2024 falando que o Botafogo era um exemplo para ele de time físico, time forte, só gostava de jogadores fortes. E você viu que ele copiou tanto a gente, que eles ganharam 2 títulos essa temporada. Então a gente tem que voltar para aquilo que nós tínhamos antes. Perfis de jogadores, indo atrás de atletas que talvez não sejam tão caros, mas que agreguem bastante ao nosso time. Torcer que todas essas contratações que o Botafogo está em busca, que elas andem, que até realmente o final do ano a gente tenha praticamente o elenco todo montado para a próxima temporada. Beijos, amo vocês. Volto, se Deus quiser, às 7 e pouca, 8 horas da noite com o nosso Noite Alvinegra. Valeu, fui. Fogo neles, tamo junto sempre. Fui.